abrir as nossas harpas. Abre a sua harpa aí para o hino de número 434. Vamos adorar ao Senhor com este hino. A teus pés, ó Jesus Cristo, tua face buscarei, escutando qual Maria as palavras de amor. A teus pés, ó Jesus Cristo, meu passado esquecerei, pois tua mão fiel e terna tem-me salvo do temor. A teus pés, ó Jesus Cristo, acho terna compaixão para todos meus pesares, meus conflitos, minha dor. Livra-me, ó Jesus Cristo, de cuidados de aflição, e concede-me constante teu poder consolador. A teus pés, ó Jesus Cristo, eu desfruto teu amor. Em teus olhos a doçura, em teu seio proteção. Dá-me, ó Cristo, a tua mente, dá-me graça e fervor, e que o mundo possa sempre ver em minha salvação. A teus pés, ó Jesus Cristo, tenho gozo divinal. A teus pés encontro abrigo, ó bondoso Salvador. Só em ti, ó Jesus Cristo, há consolo sem igual para minha alma abatida neste mundo de horror. Glória a Deus. Amém. Nós vamos cantar mais um hino, mas antes de eu anunciar aqui o número, deixa eu estar adiantando para ser mais bom ali para o andamento da mesa. Nós iremos ter, os obreiros sabem, agora dia 1º e 2, a nossa EBO aqui. Se algum obreiro aqui presente ainda não fez a sua inscrição, os irmãos estão ali com uma mesa preparada lá de fora. Os irmãos podem vagarosamente indo e fazer a sua inscrição. Você vai depender da sua inscrição para estar participando da EBO. Então, se algum obreiro ainda não fez a sua inscrição da sua esposa, faça hoje. Combinados? 151. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim. Fala com tua bondade, fica ao pé de mim. Meu coração aberto está pra tua voz ouvir. Enche-me de louvores, gozo pra te servir. Fala-me suavemente,
fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som, para teus filhos fala, e no caminho bom, pela bondade os guia, a pede o santo dom, quererão consagrar, para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor o amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som, como no tempo antigo, tu revelaste a lei, mostra-me tua vontade e a tua santa grei. Deixa-me gloriar-te, quero a te louvar, cantar alegremente e sempre te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Pastor Hermógenes. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Vamos ler a palavra de Deus. Abra para o livro de Romanos. Epístola aos Romanos, capítulo 8, versículo 1 a 14. Aos Romanos, capítulo 8, versículo 1 a 14. Glória a Deus. Vamos ler. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós,
que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus Cristo habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Amém? Glória a Deus. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Todo mundo fala que é filho de Deus, né? Mas precisa confirmar com esse versículo se está sendo guiado pelo Espírito de Deus. E aí a gente começa a olhar para onde o Espírito de Deus guia o homem, a mulher, o crente, o ser humano. Ele guia para onde? O Espírito Santo guia para as coisas de Deus, para a santidade, para a vida de perfeição, uma vida que agrada a Deus. Aí nós podemos julgar a nós mesmos, para onde eu estou sendo guiado? Será que eu estou sendo guiado pelo Espírito de Deus ou não? Qual é onde eu estou caminhando, para onde? Onde é que estão sendo os meus passos? É o Espírito de Deus que está me guiando? Irmãos, é maravilhoso, né? Vamos orar. Senhor nosso Deus, te louvamos e agradecemos por todas as bênçãos alcançadas, por mais uma vez estar na tua casa, para glorificar o teu santo nome. Fica conosco, abençoa a todos que aqui já chegaram, aqueles que ainda estão vindo, aquele que porventura foi impedido, que não pôde vir da tua casa nesta noite, mas que eles possam alcançar a misericórdia do Senhor, que nada vem impedir a caminhar para a sua casa. Senhor, o pastor Welles que está de viagem, guarda ele onde ele estiver, protege o teu servo em tudo, ele e sua família. Pai bendito, e fale conosco hoje através da sua palavra. Precisamos, ó Pai, de ouvir sempre a voz do Senhor. Seja conosco, pedimos no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Glória a Deus. Está o pastor Sebastião Amaro, lá de Palestina, né? Ali está o pastor Sebastião Amaro de Palestina. A irmã está, mas não está. Tudo bem, só o pastor Sebastião que está. Teve uma festança ali há poucos dias, né? Abençoada. Eu queria ter ido lá, mas não dei conta, viu? Mas outro dia eu vou. Aí eu vou fora de festa, aí nós faz outra festa. Ele fez ali um galpão. Eu queria tanto conhecer o galpão que já está pronto, mas não foi dessa vez agora. Outra vez a gente vai lá ver. Os irmãos, se estão satisfeitos com a presença do pastor Sebastião, diz glória a Deus. Pastor Sebastião é nosso, é obreiro nosso aqui da sede, nosso no bom sentido, aqui da sede,
filiado a essa mesma igreja, essa mesma convenção, trabalham no mesmo trabalho. Está ali uma extensão de Rio Verde, ali em Palestina. Glória a Deus. Meus amados, o pastor Edson está viajando e ele sempre estava colocando um obreiro das nossas congregações para ministrar na terça-feira, né? E hoje está o pastor Sebastião ali, e nós vamos deixar com o pastor Sebastião, que vai dar um relato do trabalho e ministrar para nós, hoje, agora, ministrar a palavra do Senhor nosso Deus. Pastor Sebastião. É o Senhor mesmo, Cristo. Vai dar um relato do trabalho e ministrar para nós a palavra do Senhor nosso Deus nessa noite. Meus queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Constitui-se muita alegria poder estar nessa noite em nossa sede, rever os queridos irmãos e podermos aqui participar deste momento espiritual. Glória a Deus. Os irmãos nunca me viram falar aqui na sede, né? Diante desses teólogos, esses grandes homens de Deus, mas nós temos também uma palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus usa as suas maneiras de falar com cada um de nós. Glória a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Meus queridos, nós estamos ali em Palestina, foi nos dada a oportunidade para trazer um relato aqui. Estamos ali há 1 ano e possivelmente 3 meses, pela graça do Senhor. E Deus tem nos honrado ali, tem nos abençoado muito. Já podemos ter a participação dos nossos obreiros aqui, nosso pastor presidente, que já esteve lá por algumas vezes, os nossos pastores vice-presidente, pastor Hermógenes, pastor Marivaldo, e demais pastores companheiros que foram ali cooperar conosco. Pastor Aldo já esteve pregando ali. Por último, agora nós tivemos o pastor Jonas, e foi uma bênção. Tivemos uma festa maravilhosa, onde nós, Palestina, segundo o relato das pessoas daquele lugar, disse que nunca houve uma festa, pastor Jonas, com tanta gente, como teve tanta gente. Nós, para a glória do nome do Senhor, nós chegamos lá, vimos a necessidade de fazer um galpão em anexo com a igreja, que na lateral esquerda já tem umas salas, banheiros e também uma cozinha que foi ampliada agora há pouco. E nós sentimos aquela confiança que os nossos irmãos estariam ali cooperando conosco. Eu confiei muito em Rio Verde, pastor Amores, como de fato recebi cooperação de Rio Verde. Mas se Rio Verde tivesse ido como eu estava esperando, não cabia o povo. O povo ficou uma boa parte pelo lado de fora. Aquele galpão, quando nós levamos na lateral da igreja, o pedreiro, o qual o Senhor me orientou para estar tomando conta daquele trabalho, responsabilidade daquele galpão e daquela ampliação, quando chegou lá no final da igreja, me deu vontade de fazer um púlpito lá mais no final. Eu pensei, vou alugar um púlpito, vai ficar aqui, depois o púlpito vai embora e fica, não tem serventia nenhuma, né? Perde o dinheiro. Eu vou fazer um púlpito aqui de concreto. E fizemos. E aquele púlpito
o pedreiro falou: esse pastor está doido, deve estar doido, porque esperar um tanto de gente, até essa igreja já é grande, com mais essa lateral aqui, e fazer esse púlpito aqui nos fundos desse terreno. O pastor Jonas viu lá. E nós fizemos. Depois tivemos a promessa de que faria ali, alguém iria doar uma brita para nós colocar naquela parte de terra onde não era possível fazer, já fazendo a espécie de fazer uma quina, né? Ou seja, tipo um cotovelo, né? E nós ficamos ali bem naquele canto. Eu pedi para que eles colocassem uma areia. Colocam areia ali, para por acaso as crianças brincarem por ali, não tiver o contato, sujeira com a terra. Areia está bom. E eles fizeram aquela colocação da areia. Irmãos, quando o pedreiro chegou, que pensou que a gente estaria exagerando, ele teve que sentar lá na beira do muro, lá no final, no sábado. Ele teve que sentar lá no cantinho onde estava a betoneira lá. E ele falou: na verdade, Deus está nesse lugar. Meus queridos irmãos, é muito importante para nós, quando nós colocamos o nosso coração na obra do Senhor. Quando nós colocamos a nossa expectativa, a nossa confiança no Senhor, nós só temos a receber. Nós observamos tantas pessoas que têm experiência com Deus. Aqui estão os nossos anciãos, pastores que têm experiência, como o pastor Jonas, pastor Hermógenes e outros demais pastores, que já viveram experiência que nós, às vezes, nós estamos vivendo agora. Observar que quando nós falamos, mas falamos no nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, Ele está assinando embaixo. Eu vejo o pastor Antônio Lins nessa coragem, nessa força toda, mas é porque ele confia no Senhor, carrega com ele o Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, vamos aqui fazer uma leitura na palavra do Senhor. Glória a Deus. Segundo Coríntios, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, segunda epístola. Glória a Deus. Capítulo de número 10. E o versículo de número 4. Glória a Deus. Repito. Capítulo de número 10, versículo de número 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Paulo nos diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Nós vivemos nos últimos dias um momento em que nós percebemos que muitos servos do Senhor têm se despertado, mergulhando na palavra, mergulhando nas experiências com o Senhor, e têm encontrado com certeza refúgio, e que nós precisamos então prosseguir nos ensinos da palavra do Senhor, buscando avivamento, buscando conscientizar o nosso povo de uma maneira para que eles possam adquirir mais confiança,
para que estejam projetando melhor a sua fé no Senhor. O Senhor continua sendo o mesmo. As armas precisam de ser reconhecidas. Quando Paulo diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E quando nós dedicamos a nossa vida a uma vida de oração, a uma vida de consagração ao Senhor, nós vemos resultado positivo, pastor Aldo. Quando nós chegamos em Palestina, um dos presbíteros ali da igreja, que é um moço, hoje ele é o líder de mocidade daquela igreja, e eu vi que poderia investir naquele moço, um moço muito animado, mas em parte ele estava sem muito contentamento. E nós conversando, e eu chamei ele para a oração pela madrugada, e ele se colocou na oração pela madrugada. Foi um dos obreiros que começou a orar comigo, e nós vimos que aquele moço possuía vontade. E um certo dia pela manhã, nós saindo da oração, ele falou: pastor, esta igreja, eu estava preocupado com esta igreja, com medo dela não ter prosperidade, com medo dela não prosseguir, mas eu vi que no Senhor existe um compromisso. Eu percebi que no Senhor existe oração. Eu percebi que há um alicerce especial, porque Deus está na sua vida. Irmãos, a nossa vida de oração, ela nos traz uma base muito confiável. Se nós falamos com o Senhor todos os dias, nós buscamos todos os dias ao Senhor, nós temos condições de estarmos determinando as doenças, as enfermidades, determinando aos demônios que se afastem, que se retirem, e que o nome do Senhor possa ser glorificado e exaltado para todo sempre. E nós vimos então que o fortalecimento no Senhor compensa a nossa busca. Buscar o Senhor é muito importante. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Nós temos essa condição de buscar o Senhor. Às vezes, quantas pessoas desanimam muito cedo da oração? Quantas pessoas desanimam muito cedo da busca, do conhecimento, da leitura, mesmo que às vezes suas faculdades mentais não seja tão fácil para absorver aquilo que lê, mas precisamos de ser insistentes, precisamos de estar ligado com a palavra, ligado com a oração, ligado com o Senhor, pedindo a ajuda do Espírito Santo em nossas vidas. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Se nós temos o Senhor para buscar Ele, nós vamos buscar Ele. Porque as armas da nossa milícia, elas não são na luta. Os irmãos estão acostumados a ouvir isso. Sabe que as armas de guerra do cristão, ela é a oração. As armas de guerra do cristão, ela é leitura. As armas de guerra do cristão é consagração. As armas de guerra do cristão é amar o próximo. As armas de guerra do cristão é participação ativa na obra do Senhor. É participação, é comunhão com todos os santos. São armas que nós poderemos então estar trazendo para a nossa vida uma certa capacitação para enfrentar o inimigo de nossas almas. E quantas pessoas estão fracos hoje?
precisando de força, mas a força vem do Senhor. A nossa força vem do Senhor. Nós observamos aqui, se somos guiados pelo Espírito, nós teremos uma grande vitória. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito. Mas aqueles que vivem segundo a carne, não tem direção, ele se inclina para a carne. E se inclina para a carne, não tem condição de agradar a Deus. Foi a leitura que nós ouvimos aqui nesta noite. Não temos condição de agradar a Deus se nós estamos inclinando para a carne. Irmãos, nós já estamos numa caminhada. O nosso alvo é o céu. O nosso alvo é Jesus. Nós estamos tão perto do fim, parece que cada dia que passa, nós percebemos isso. A necessidade de nós chegarmos mais perto do Senhor. Eu estava observando o quanto a igreja tem crescido. Com certeza, Rio Verde continua crescendo. Uma cidade pequena como Palestina está crescendo o número de crentes. Nós tivemos ali, pastor Amores, 25 almas, pastor Jonas. A salvação de 25 almas. Batismo no Espírito Santo, eu não consegui contar quantas pessoas foram batizadas e renovadas no Espírito Santo. Nós vimos ali um Pentecoste diferente, há muito que eu não via uma abençoada festa daquela forma. Foi muita bênção mesmo. Então, irmãos, nós precisamos de estarmos entendendo que precisamos de unir as nossas forças, unir com os nossos líderes. Vamos olhar para Jesus, vamos buscar a armadura do Senhor, levantar a nossa cabeça e prosseguir rumo à cidade santa e levar muitas pessoas que estão aí sem Cristo Jesus, mas que nós possamos estar fazendo como testemunho daquela filha de Israel, aquela menina que foi levada cativa de Israel para a Babilônia e foi para a casa daquele rei chamado, ou seja, aquele chefe do exército, aquele general chamado Naamã, aquela menina que testificou do grande amor do Senhor, do profeta de Israel, que em Israel existia profeta, e que se aquele homem fosse lá ou estivesse lá, ele receberia cura, e o testemunho dela foi fiel, foi verdadeiro, que indo aquela prova, aquele testemunho foi tão impactante, né, pastor Aldo? Que chamou a atenção de um general. Para se pensar, general não sai de qualquer forma do seu lugar, não, do seu posto, não, viu, pastor Hermógenes? Ele é general, autoridade muito alta. Quem conhece o que é um general, vamos dizer assim, general de exército, para quem conhece aí, sabe que general só existe no exército. Exército existe general de brigada, que é o general que é comandado pelos outros generais, general de brigada, general de divisão e general de exército. E aquele homem era um grande general. E a palavra de Deus, ela, pelo poder tão impactante que continua até hoje, a Bíblia diz que ela é hoje, é ontem e continua sendo eternamente o Senhor Jesus. Ele ontem, hoje e eternamente. E esta palavra está com você, igreja. Essa palavra está conosco, por mais simples que sejamos, mas o poder não está em nós, o poder está na palavra. Nós devemos continuar falando a palavra do Senhor como ela é.
Devemos confiar que a palavra, ela tem o seu efeito, ela tem a sua forma de agir, de funcionar e trazer vitória para todo ser humano. Quantas pessoas leprosas neste mundo, irmãos? Quantas pessoas doentes? Quantas pessoas insatisfeitas? Quantas vozes soando na vida, no ouvido de muita gente, que às vezes chega a dizer: estou ouvindo voz que eu deva pular à frente de um caminhão, eu estou ouvindo voz que eu deva estar suicidando, eu estou ouvindo voz que deva estar tirando a minha vida. E nós, com o poder da palavra, nós com o poder da vida na nossa mão, na nossa consciência, e nós podemos então estar fazendo esse trabalho de conscientização, de resgate. Talvez você vê lá na empresa, vê em muitos lugares, uma dificuldade, uma barreira muito grande para você falar para o seu patrão de Jesus. Às vezes você acha essa dificuldade, mas o seu testemunho, a sua forma de agir, o seu trabalho bem feito, bem realizado, este trabalho fala com o pecador, por mais graduado que ele seja no seu trabalho, por mais alto que seja o seu cargo, mas a palavra do Senhor vai penetrar e vai achar a necessidade daquele que precisa realmente de Deus na sua vida. Hebreus 4:12 nos diz que a palavra do Senhor é viva e eficiente. Em outras traduções diz assim: é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas, medulas, e é apta para discernir o pensamento e a intenção do coração. Quem de nós sabemos o problema um do outro, mas a palavra, ela vai de encontro. Ela procura, né, pastor Saulo? Ela procura. Eu imagino assim como, muitas vezes, eu nunca tomei nenhum medicamento para uma ressonância. É mais ou menos isso, né, pastor Aldo? O medicamento vai à procura da enfermidade. A palavra de Deus é mais eficiente do que tudo isso. Ela vai ao encontro da nossa necessidade. Ela vai ao encontro da necessidade do pecador. Mesmo de nós que estamos na casa do Senhor, a palavra do Senhor vai de encontro à nossa necessidade e nos abençoa com muita propriedade. Portanto, meus queridos irmãos, eu não tenho nenhum esboço aqui para estar falando a vocês. Se eu soubesse dessa oportunidade aqui, eu estava há 60 dias preparando, meu pastor. Há 60 dias, viu, irmãos? Eu estaria, mas na verdade, a palavra do Senhor, ela tem a sua atuação, a sua eficiência, e às vezes nós confiamos muito, né? Nós vamos lá para a sede, vamos ouvir os pastores lá, os grandes homens de Deus, e nós vamos estar se enchendo da palavra do Senhor, e de repente nós chegamos aqui e recebemos uma oportunidade. Mas fica aqui essa palavra, entenda que o Senhor requer de cada um de nós, que nós ajustemos mais
a nossa condição espiritual com Ele, que o Senhor só tem a dar muito para nós. Pastor Amor, eu estou se sentindo tão abençoado nos últimos dias. Tem luta? Tem, mas foi uma chuva de bênção que eu recebi esses dias, muita bênção mesmo, graças a Deus. Eu vejo minha família atuante na igreja, não estão aqui, são lá do Parque das Laranjeiras, minhas filhas participando da escola dominical, já tem uma delas que é professora ali, e a gente vai vendo Deus trabalhando na vida de todos nós. Que Deus abençoe a cada um dos filhos do Senhor presentes aqui nesta noite, que fiquemos cada dia mais próximos do Senhor, sejamos atuantes, sejamos corajosos para o trabalho, para a obra do Senhor. Que Deus abençoe, pastor Morris, muito obrigado por ter nos dado esse espaço aqui, esse período para estarmos falando algo do poder, das maravilhas do Senhor. Amém. Obrigado. Glória a Deus. Deus abençoe, pastor Sebastião, pela sua palavra que nos trouxe nesta noite, palavra que nos edifica a nossa vida espiritual, a nossa vida do dia a dia, porque é muito importante nós ouvir a palavra, porque a palavra é alimento, ela nos fortifica a nossa fé, a nossa vida espiritual, conforme Paulo, falando aos Romanos também, capítulo 1, versículo 16, o apóstolo São Paulo disse assim: porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus e salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Então, o apóstolo, quando ele disse, porque eu não me envergonho do Evangelho, Paulo estava escrevendo a igreja em Roma, ou os crentes que estavam em Roma. Quando ele disse isso, é porque alguém estava passando por muita luta, porque a igreja sempre passou luta, e lá, em Roma, por exemplo, era o lugar que mais perseguia os cristãos. E lá tinha os crentes lá, que nós não sabemos, mas por certo eles se converteram aquele dia de Pentecostes, que estavam lá no dia de Pentecostes. Tinha muita gente de Roma lá em Jerusalém, porque Jerusalém era dominado por Roma, governado por Roma, e tinha muito crente romano ali em Jerusalém, e se incendiaram ali com o poder de Deus, e para onde eles chegavam, eles eram aquela brasa viva, né? Conforme sempre o nosso saudoso irmão pastor Alvino falava, e o crente cheio do Espírito Santo é igual Tanajura. Tanajura, onde ela cai, forma-se um formigueiro. E aonde chega um crente cheio do Espírito Santo, começa uma igreja. Começa a pregação do Evangelho. Ele não dá conta de ficar calado, porque ele está cheio do poder de Deus. E o poder de Deus não se esconde, irmão. Não tem como se esconder o poder de Deus, porque ele é um explosivo, ele não se aguenta. Paulo era aquele homem cheio do poder de Deus. Eu chegava a tempo de pensar, eu falava que a carta aos Hebreus era Paulo que tinha escrevido, porque parecia demais, mas depois eu fui descobrir que não é, porque o escritor aos Hebreus não deixou transparecer o nome dele, e se fosse Paulo, era 2 palavras, ele falava que era Paulo, né? E que foi criado aos pés de Gamaliel, e que ele perseguiu a igreja, e que ele agora é o pregador do Evangelho, falava de Cristo, aquele a quem vós crucificou, e eu estou falando desse homem, né? Paulo falava assim. Então Paulo era cheio do poder de Deus, e quem é cheio do poder de Deus não aguenta ficar calado.
aonde ele estiver, ele fala de Jesus Cristo. Se ele estiver falando com alguém por telefone, esse alguém do outro lado não é crente não, ele ainda fala de Jesus para aquela pessoa em poucas palavras, mas ele fala a palavra porque ele está cheio do poder de Deus, porque o apóstolo São Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. E por certo tinha alguém ali pela perseguição lá em Roma que estava ficando envergonhando-se do Evangelho. Ele não queria apresentar mais, que falar que era um cristão, de pregar a palavra do Senhor. E Paulo, como zeloso da igreja, zeloso da obra de Deus, ele disse: eu não me envergonho. Aleluia. Irmãos, como está a nossa vida com o poder de Deus? Nós estamos envergonhando ou não estamos nos envergonhando? Porque às vezes tem hora que a gente chega em determinado lugar, chega lá, tem alguém lá que você não sabe se ele é crente ou o que é. Entendeu? E eu acho que essa pessoa se envergonha de dizer que é crente, saudar com a paz do Senhor, porque ele se parece com tudo na vida, menos crente. Entendeu? Parece com tanta coisa, mas com crente ele não parece não. Aí se a gente não conhecer, não saber, sim, pastor Joana, se a gente não saber que a pessoa é crente, você não sabe, né? Você não pode nem cumprimentar com a paz do Senhor. Eu passo por muita gente na rua aí, irmãos, porque é o seguinte, às vezes alguém pensa assim: não, sabe por quê? Eu estou meio diferente, que o pastor não me cumprimentou. Não, não é isso não. É porque eu não conheço todo mundo. O povo tudo me conhece, eu não conheço o povo. Principalmente uma pessoa igual eu, que nunca dirigiu uma congregação fora, já abri muitas congregações em vários bairros, quase todos os bairros aqui em Rio Verde. Eu comecei dirigindo o culto, começava as congregações, começava a dirigir culto da casa dos irmãos, de repente alugava um salão, aí punha um dirigente, eu ia para outro bairro, né? Pregar evangelho, dirigindo culto, e fazendo culto ao ar livre, aos domingos, e mais um grupo de irmãos, eu, o pastor Adolfo, saudoso irmão, pastor irmão Claudimiro, e o irmão Eudimar, como é que é? Eudimar, primo do irmão Odimar, né? Odimar. Nós saímos aí pregando o evangelho, mas nunca dirigi uma congregação. E eu vejo essa maneira dos irmãos hoje, pastor Wellington usando essa técnica até muito bom. A pessoa dirige uns tempos em um lugar aqui, num bairro, de repente eles mudam, trocam, e esse obreiro passa a conhecer os crentes de todo o Rio Verde, porque ele passa por todas as congregações, não todas, mas na maioria, porque no momento que ele está numa congregação, lá na outra está se convertendo alma, naquela que ele já passou, outros já se converteram, né? Mas ele passa a conhecer a maioria dos crentes. Mas eu não passo a conhecer a maioria dos crentes, não tem como eu conhecer a maioria dos crentes, mas os crentes me conhecem, todos eles me conhecem. Então, muitas das vezes, os irmãos chegam e paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, porque coisa boa é saudar com a paz do Senhor, principalmente no lugar que tem muitas pessoas que não é crente, porque se você sauda com a paz do Senhor, e você tem uma vida digna, que você pode falar a paz do Senhor, você está pregando o Evangelho para aquelas pessoas que não são evangélicos. Mas quando se diz a paz do Senhor, que a vida dele é toda torta, compra e não paga, vive uma vida, né, toda porcalhada, meus amados irmãos, aí é vergonha mesmo, saudar com a paz do Senhor, porque a pessoa não é digno daquela paz, e serve de escândalo para aquele que está vendo. Eu conheço a vida desse irmão e falei: a paz do Senhor, que paz do Senhor é essa? Então, meus irmãos, Paulo disse: eu não me envergonho, aleluia, porque está cheio do poder de Deus. E qual é esse poder? A palavra escondida no coração. É essa palavra aqui que é o poder. Não é uma coisa estranha, não. Mas não é o Espírito Santo? Não, o Espírito Santo só vem no coração do crente se ele colocar primeiro a palavra. O Espírito Santo não vem primeiro do que a palavra.
A hora que ele aceita a palavra, o Espírito Santo entra junto com a palavra. E aí o Espírito Santo começa a trabalhar nessa vida. E aquele crente começa a viver aquele crente de fogo. Fogo para todo lado. Ele prega o Evangelho. Ele diz que é crente. Ele compra e paga. Ele é fiel nos seus compromissos. Ele é fiel com a igreja. Ele é fiel nos dízimos. Ele é fiel em tudo. Porque o seu compromisso é com o Senhor. Ele é um crente cheio do poder de Deus. Aleluia. Então, meus irmãos, maravilha. Vamos ficar com essa palavra em nosso coração. O salmista disse: eu escondi essa palavra no meu coração, para não pecar contra ti, ó Senhor. Aleluia. Vamos ficar com essa palavra, ter compromisso com essa palavra, obedecer essa palavra. Esse livro tão pequeno, vamos esconder ele, vamos obedecer ele, porque nós obedecendo ele, Deus irá responsabilizar de nos abençoar e fazer com que nós venhamos vencer todas as coisas, vencer o mundo, vencer o pecado, vencer a nós mesmos. E chega lá um dia, quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, nós vamos estar como aquele metal polido. E agora chega o imã, que é Jesus Cristo, e nós vamos subir para o encontro do Senhor. Amém? Deus abençoe. Vamos louvar a Deus, vamos cantar e contribuir com os nossos dízimos de oferta. Não tem perigo não morreu não, pode ficar tranquilo. Não. Ele pode ficar tranquilo, ele não morreu não. Vamos louvar a Deus. Pastor Marival já tem o hino já preparado para cantar. Vamos cantar e contribuir. Graças a Deus. 175. Todo o povo de Deus cantando e adorando a Deus também com as suas ofertas, seus dízimos, com muita alegria. Irmãos amados e resgatados, segui avante e triunfantes, combateremos e venceremos no nome santo de Jesus. No nome santo alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Irmãos amados, santificados, vivei unidos, pois sois remidos, não mais temendo, o bem fazendo, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Irmãos amados, purificados, sede valentes e muito prudentes, estais lavados e libertados no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus.
Amém. Graças a Deus. Os avisos aqui, meus irmãos. O DECAD avisa que... Além dele estar vivo, está aqui assistindo. Pois é, tá bom, tá aí. Filho, porque ele é obreiro, meu amado. Ai, da glória a Deus agora, né? O DECAD avisa que continua até 31/7 a campanha de arrecadação de Bíblias e harpas para o Centro de Recuperação Recanto de Paz. Doe uma Bíblia nova ou usada e entregue na mesa de apoio. Participe e abençoe esse trabalho. Escola Bíblica de Obreiros, as inscrições estará aberta até a próxima quinta-feira, dia 30/7, pelo site www.adrioverde.com.br ou na Secretaria da Igreja. Preletor Elianal Cabral e cantora Sumara Santos. Observação: só participarão os obreiros e esposas de obreiros inscritos. Em função da realização da Escola Bíblica de Obreiros, no próximo domingo não haverá aula na Escola Bíblica Dominical. Nesta quinta-feira estará pregando no culto da bênção o pastor Fabiano Galdino, de Natal, Rio Grande do Norte. Atenção para a programação da nossa Escola Bíblica de Obreiro, dia 1/8/2015, das 14 às 17, no sábado, das 14 às 17 e das 19 às 21. Domingo, 2/8/2015, das 8 às 12 horas. Das 8 ao meio-dia é o horário da nossa aula aqui. Então, todos os obreiros que já se inscreveram, essa inscrição não tem custo, viu? Não é, ela é apenas para ter o controle de quantos estão participando da nossa Escola Bíblica de Obreiros. Meus irmãos, há uma notícia. Esse não é para me falar o nome dele não, mas quem deu essa notícia foi ele, né? Eu não estou falando que é ele. Há uma notícia que na Escola Bíblica de Obreiros serão servida refeição para os nossos irmãos que vêm de outra cidade fora, né? Lá nas congregações, estão por lá. Mas os que moram aqui, coopere com a igreja, né? Faça o almoço na sua casa e convida nós, né, pastor Lino? Para nós irmos falar, né? Então, os obreiros que moram aqui vão alimentar nas suas próprias casas e a refeição vai ser só para os outros que vêm de fora. Amém? Deus abençoe. Pastor Aldo tem um aviso e vai estar avisando e também encerrando o culto, orando e dando a bênção apostólica. Irmãos, a paz do Senhor. Dia 5 de agosto é um feriado e nós vamos estar comemorando 3 anos de trabalho lá na fazenda Pindaíba, Monte Alegre. É a fazenda do irmão Daniel, da irmã Eliane. Fica a 29 quilômetros do trevo de Paraúna, na GO 333. Então daqui lá vai dar uns 30 e pouquinhos quilômetros. O nosso trabalho lá vai ter início às 18 horas na quarta-feira. É um feriado. Nós vamos ter a presença do pastor Josué Gonçalves, que vai estar ministrando a palavra de Deus, e o cantor Regis Danese vai estar cantando. Nós vamos estar realizando uma grande festa ali, é um desafio. Nós vamos fazer uma festa na fazenda, mas fica
perto da cidade, é asfalto daqui lá, apenas 300 metros da rodovia, no galpão onde nós vamos realizar a festa. E nós estamos convidando todos os irmãos a participarem conosco e pedindo aos irmãos que nos ajudem em orações. Nós estaremos evangelizando vidas, pessoas que ali irão. O cantor Regis Danese é um cantor reconhecido nacionalmente e internacionalmente, e para todas as pessoas que a gente fala que é Regis Danese que vai estar lá, as pessoas querem estar ali para ouvir Regis Danese. Então nos ajude orando e divulgando o nosso trabalho. E o pastor Josué, que é uma sumidade no assunto família, vai estar nos ministrando a palavra de Deus. Então vamos estar ali participando dessa festa, que vai ser uma bênção, em nome de Jesus. Amém? Vamos nos colocar em pé. E a entrada é franca, viu? Nós não vamos estar cobrando. Quando fala que é Regis Danese, o pessoal pensa que vai ter ingresso, mas não. A entrada é franca. Leve quantas pessoas você puder, que vai ser bênção, em nome de Jesus. E nós temos 2 segundas-feiras por mês, uma reunião com os casais aqui no Templo Sede. Nós já fizemos a segunda. Você se lembra o dia da terceira, Leandra? Dia 10 de agosto, nós teremos a terceira reunião para casais aqui no Templo Sede. Então, os irmãos que quiserem e que puderem, venham participar conosco. Tem sido uma bênção. A família precisa muito. Esses últimos tempos, Satanás tem investido muito contra a família. Então vamos estar aqui orando, apresentando a Deus as nossas famílias e sendo abençoados em nome de Jesus. Vamos orar. Deus, nós te louvamos, ó Pai. Te agradecemos por mais esta oportunidade que tivemos. Nos reunimos na tua presença e ouvimos a tua palavra. O Senhor ministrou aos nossos corações e nós estamos voltando para os nossos lares abastecidos pela tua palavra, que nós possamos guardá-la no nosso coração e colocá-la em prática no nosso dia a dia. Deus, apresentamos a ti todas as realizações, a nossa EBO que estará acontecendo este final de semana, o pastor que nos ministrará aqui este final de semana, use-o por tua bondade e misericórdia, a cantora, que seja, ó Pai, dias de bênção para as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Apresentamos a ti, ó Pai, o nosso pastor que não pôde estar conosco, que a tua mão continue estendida, abençoando, dirigindo e conduzindo, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Abençoe as nossas famílias, as nossas casas, os nossos lares, que a tua mão esteja estendida em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Continue conosco, em nome de Jesus. Amém, amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo sejam sobre as vossas vidas, hoje e sempre. E você que acredita diz...